Olá, bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Na aula da semana passada, eu tive a oportunidade de fazer uma abordagem aqui mais geral a respeito do inquérito policial, e naquela oportunidade eu desenvolvi algumas temáticas introdutórias a este assunto, principalmente ligadas à criação do juiz das garantias no Código de Processo Penal em 2019, inserção essa que foi realizada pelo pacote anticrime. Depois nós fizemos uma abordagem a respeito da segurança pública na Constituição de 88, tentando compreender um pouco melhor como a Constituição pensou essa temática. Concluímos naquela oportunidade, inclusive, que a Constituição ela tem um conceito muito reduzido de segurança pública, muito limitado, né? Acaba reduzindo a segurança pública a uma questão policial, quando a segurança pública é muito mais ampla enquanto política criminal. Fizemos algumas abordagens iniciais a respeito da natureza do inquérito policial, de alguns princípios que o cercam, de algumas modalidades, como o inquérito policial clássico ou o termo circunstanciado na Lei 9.099 de 95. Ou seja, fizemos uma abordagem panorâmica e introdutória. Para quem já assistiu a aula presencialmente, já sabe do que nós estamos falando, ou para aqueles que ainda não assistiram, o nosso vídeo já está disponibilizado lá no canal do YouTube, e vocês podem assisti-lo a qualquer momento, e ficarão bem por dentro das temáticas que foram ali abordadas. Hoje, nós vamos adentrar numa dogmática, mais exatamente, do inquérito policial. Então, embora a aula passada seja introdutória, essa aula de hoje ela é bem independente, e mesmo quem ainda não assistiu àquela aula passada vai acompanhar de uma maneira bem tranquila, né? Visto aí que são temas bem autônomos, tá? Bom, hoje eu pretendo entrar com vocês na instauração do inquérito policial, no seu desenvolvimento e também na sua finalização. Vejam, nós não estamos aqui num curso de investigação policial. Não é o caso. Não é? Existem cursos específicos a respeito disso, inclusive na formação do policial civil, do policial federal, do delegado de polícia civil, do delegado de polícia federal, que os inserem, né, numa temática mais investigatória, das técnicas de investigação. Aí o sujeito veste realmente a roupa do Sherlock Holmes, não é? E desenvolve metodologias, técnicas, procedimentos investigativos que são implementados no cotidiano. O nosso curso não adentra nessas temáticas, o nosso curso ele adentra numa regulamentação geral que o Código de Processo Penal realizou do inquérito policial. Daí que nós vamos avaliar aqui esta dogmática, essa temática especificamente. Como eu sempre faço, eu vou iniciar aqui o compartilhamento da tela com vocês, né? Eu sempre trabalho com um roteiro para que vocês possam ir acompanhando e para que vocês também possam fazer melhor os seus apontamentos, né? Eu acho que fica um pouco mais visual aqui na nossa aula online. Vamos iniciar. Eu acredito que vocês já estejam vendo, né, o nosso roteiro, perfeito. Então, excelente. A partir de agora eu também não os vejo mais, eu só visualizo aqui o nosso roteiro. Bom, nascimento, vida e morte do inquérito policial, essa é a temática de hoje. Como se inicia, como se desenvolve e como termina juridicamente, processualmente falando, o inquérito policial, não investigativamente, já deixei isso claro. Bom, primeiramente, para que nós possamos entender como se instaura um inquérito policial, nós temos que voltar às nossas velhas aulas de direito penal, quando nós discutíamos a natureza das ações penais, não é? E lá em direito penal, nós sabemos desde lá que nós temos aí a ação penal pública,
seja ela na sua modalidade incondicionada ou na condicionada, e a ação penal privada. Precisamos recuperar esses conceitos para que nós possamos nos perguntar como se instaura um inquérito policial. Por quê? Porque o inquérito policial ele fica nessa dependência. A primeira coisa a se perguntar é qual é a natureza da ação penal correspondente ao tipo penal que nós estamos investigando. Essa é a primeira pergunta. Então, na ação penal pública incondicionada, nós vamos ter aqui modalidades de início do inquérito policial. A primeira modalidade, e a mais clássica, é a instauração do inquérito policial de ofício. E de ofício por quem? Pelo delegado de polícia. Afinal de contas, ele é o presidente da investigação. Né? Está previsto lá no artigo 5º, inciso 1º do Código de Processo Penal. E por quê? Porque na ação penal pública incondicionada vigora o princípio da obrigatoriedade. O princípio da obrigatoriedade determina que uma vez que o delegado de polícia tomou conhecimento da prática, da ocorrência de um crime de ação penal pública incondicionada, ele é obrigado a agir. Vejam, ele não pode aguardar uma provocação, não. Muito pelo contrário, se ele ficar aguardando uma provocação, ele poderá, inclusive, estar praticando aí uma prevaricação ou até mesmo um abuso de autoridade. Tomando conhecimento da prática do delito de ação penal pública incondicionada, repito, ele age, ele instaura o inquérito policial. E instaura o inquérito policial por meio de uma peça de direito administrativo, que é a portaria de instauração. Essa portaria é um documento muito simples, é um parágrafo numa lauda, onde se diz basicamente isso. Tomando conhecimento da prática de um delito na localidade, no dia tal, na localidade tal, às horas tais, determino a instauração do inquérito policial. Simples assim. Na sequência, ele já determina, ali naquela mesma portaria, algumas diligências básicas. Determino, portanto, que os técnicos do IGP compareçam até o local e façam o isolamento da cena do crime. Determino que o corpo seja enviado ao IGP para a realização do exame de necropsia. Determino que sejam custodiadas o corpo de delito, as provas objetivas que ficaram na cena do crime. Determino a oitiva das testemunhas fulano, ciclano e beltrano. Determino, se for possível, a oitiva da vítima. Ou seja, o delegado ele instaura, ele dá conta que tomou conhecimento de um fato, instaura o inquérito policial mediante portaria e já começa a determinar atos de investigação, já começa a encaminhar a investigação, já começa a colocar em prática o seu conhecimento investigatório, para que nós possamos ter aí, posteriormente, um inquérito policial, que é, naturalmente, a documentação que consubstancia a investigação realizada. Então, esta é a modalidade de ofício, é a mais clássica que existe e ela decorre da obrigatoriedade. Mas ela não é única, evidentemente. Por quê? Porque nem sempre o delegado de polícia toma conhecimento primeiramente, da prática de um delito. Então, nós vamos ter outras modalidades pelas quais o inquérito policial é instaurado. Por exemplo, a requisição do magistrado ou do Ministério Público. Muitas vezes é o magistrado ou o promotor de justiça ou o procurador da República, aí a depender de que Ministério Público nós estamos falando, que tomará conhecimento primeiramente da prática de um delito. Seja porque talvez a vítima ou familiares ou pessoas do povo levaram ao conhecimento do juiz ou do promotor de justiça a prática de uma infração. Então, quando essas pessoas tomam conhecimento primeiramente, elas requisitam ao delegado de polícia a instauração de um inquérito policial. Vejam, é muito ruim que o magistrado requisite instauração de inquérito policial, nós falamos bastante disso na aula passada,
porque nós estamos querendo nos afastar no Brasil de um processo de modelo preponderantemente inquisitorial, onde o magistrado participa muito ativamente do inquérito policial e da produção probatória. Então, seria muito, digamos, conveniente para um processo acusatório que o juiz não tivesse poder sequer de requisitar a instauração do inquérito policial. Para isso, existem outras autoridades, o próprio delegado de polícia e o Ministério Público. Mas, por enquanto, nós ainda temos essa previsão no Brasil. Vejam, requisição, ela não é solicitação, ela não é requerimento. Esta é uma palavra que, em direito administrativo, se reporta a uma ordem. Requisitar é ordenar, não é pedir. Portanto, quando o magistrado ou o promotor de justiça requisitam a instauração do inquérito policial, essa requisição é vinculativa, de modo que o delegado de polícia não pode denegar, não pode indeferir a requisição do magistrado ou do Ministério Público. Diferente seria, por exemplo, a situação do requerimento, porque quem requer não é o Ministério Público, não é o juiz, é o ofendido. Vejam, aquele que foi vítima da infração penal. Nós chamamos esse requerimento em processo penal de delatio crimini simples. Tá? Não confundam aí a delatio com delação de terceiros. Né? Eu sei que essa palavra confunde um pouco, mas é assim que nós chamamos o requerimento do ofendido, uma delatio crimini simples no crime de ação penal pública incondicionada. Este requerimento não é vinculativo. Tá? E por que não é vinculativo? Não é incomum que no Brasil as pessoas queiram resolver tudo em delegacia. Né? Eu já compareci em delegacia na minha vida por brigas de vizinho que não configuravam qualquer crime, né? Ou por problemas cíveis que deveriam ser resolvidos na vara civil ou através de uma mediação. Então, vejam, o delegado ele faz um controle de legalidade. Se chega ao seu conhecimento um requerimento de um pretenso ofendido que está narrando uma conduta atípica, o delegado não vai instaurar um inquérito policial. Muito pelo contrário. Ou uma infração penal que esteja prescrita. Então, o delegado ele faz um controle prévio e verificando que não se configura uma infração penal, que há uma prescrição, que há uma impossibilidade jurídica do objeto, então ele indefere esse requerimento, evidentemente sustentando a sua posição, né, todos os atos devem ser fundamentados, e caberá, nesse caso, recurso para o chefe de polícia, que é o secretário de Segurança Pública. Tá? É claro que as decisões elas sempre são recorríveis, né? Então, se o ofendido requer ao delegado de polícia a instauração do inquérito policial e o delegado indefere, ele pode recorrer a esta autoridade para que possa rever essa decisão. E aí, se o secretário de Segurança Pública determinar, poderá, inclusive, nomear um outro delegado para tocar aquela investigação. Vejam, não confundam delatio criminis, que é do ofendido, com notícia criminis. A notícia criminis ela é uma outra modalidade de instauração do inquérito policial, mas ela é uma modalidade que é realizada por qualquer do povo. Qualquer um de nós aqui nesta sala, tomando conhecimento da prática de uma infração penal, de ação penal pública incondicionada, pode comunicar à polícia, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário aquela prática. E quando nós, qualquer do povo, qualquer pessoa que não tenha interesse direto naquele caso o faça, nós chamaremos esta possibilidade de notícia criminis. A notícia criminis também instaura o inquérito policial. Vejam, a notícia criminis, ela também está no mesmo regime da delatio quanto à questão do recebimento. É evidente, o delegado não é obrigado a aceitar nem a delatio criminis, nem a notícia criminis sem sustentação alguma. Se há uma narrativa de um fato atípico, ele pode indeferir e, da mesma maneira, surgirá a possibilidade do recurso ao secretário de Segurança Pública.
Outra modalidade muito comum também de instauração do inquérito policial na ação penal pública incondicionada é o auto de prisão em flagrante delito. Vejam, a gente sempre volta a essa questão. O Código de Processo Penal, ele prevê que qualquer pessoa, qualquer popular, pode prender alguém em flagrante delito. Isso é um pouco incomum, a gente não vê no cotidiano. Geralmente quem realiza o flagrante delito é a polícia militar, não é? Que conduz aquele sujeito preso, né? Nós chamamos ele de conduzido, inclusive, em processo penal, à delegacia de polícia civil, realizando o auto de entrega deste preso em flagrante delito para o delegado de polícia civil ou federal, que instaurará o inquérito policial. Vejam, mas o auto de prisão em flagrante delito, ele não deve ser confundido com a prisão em flagrante delito em si. A prisão em flagrante é aquele fato, aquele arresto, aquele arresto pessoal do corpo do sujeito na rua, na prática do delito. Mas desde que o sujeito foi arrestado pela polícia e foi conduzido a uma delegacia, foi entregue ao delegado de polícia civil ou federal, nada disso é auto de prisão em flagrante delito. O auto de prisão em flagrante delito é a documentação que dá vida a um procedimento muito particular dentro da delegacia de polícia. E este procedimento, nós falaremos dele mais adiante, quando estudarmos o flagrante delito, vamos entrar em pormenores. Ele é um procedimento de oitiva das pessoas envolvidas no caso. Então, o delegado, ele inicia o auto de prisão em flagrante delito, ouvindo os condutores, os policiais que realizaram a prisão, passa a oitiva das testemunhas que presenciaram esse flagrante delito, interroga o conduzido, convida todos os participantes a assinarem aquela documentação formal, ou seja, nós estamos aqui falando de um procedimento movido pelo princípio da documentalidade. Este auto de prisão em flagrante delito, que não se confunde com o flagrante delito, ele instaura também o inquérito policial. Vocês verão em inquéritos policiais, onde houve auto de prisão em flagrante delito, onde houve notícia crimes, requerimento, requisição, delegados que expedem portarias para a instauração. É um bis in idem, tá? Porque tanto a requisição quanto o requerimento, a notícia crimes e o auto de prisão em flagrante delito já instauram automaticamente este inquérito policial. Tá? Então não haveria necessidade do delegado expedir aí uma portaria para tanto. Né? Ele só é obrigado a fazê-lo no caso realmente onde essa instauração se deu de ofício. Agora vejam, essa é uma questão muito simples, né? Vejam, se a ação penal pública é condicionada, nós sabemos que a ação penal pública condicionada só se inicia mediante representação, né? Que aqui no Código de Processo Penal nós chamamos também de delatio criminis postulatória. Por que postulatória? Não é? É diferente da delatio criminis simples, porque na delatio criminis simples é o ofendido que solicita a instauração de um inquérito policial, mas como a ação penal pública é incondicionada, ele só comunica, Mas quando a ação penal é condicionada, ele tem que postular. Postular é pedir. Por quê? Porque nós sabemos que uma representação ela é uma manifestação de vontade. E uma manifestação de vontade, onde a vítima ela declara ao delegado, ao juiz, ao promotor, né, que deseja que aquele infrator seja punido. Veja, então ele postula uma punição. Daí que nós chamamos ela aqui de postulatória. Meus caros, claro, na ação penal pública condicionada, se ela demanda uma representação, o próprio inquérito policial também fica vinculado a essa representação. Então, não poderá tramitar autos de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada se não houver representação, se não houver postulação de punição.
os autos de inquérito policial, né? Eles podem até ser instaurados, mas não poderão ter prosseguimento. É uma obrigação do delegado colher aí, como primeiro ato, a representação do ofendido para que ele possa tramitar os autos de inquérito policial. Da mesma maneira, né, da mesmíssima maneira e com muito mais razão, se houver uma ação penal privada. E por quê? Porque na ação penal privada nós temos ali a vontade da vítima de uma maneira mais efetiva. Não é? Sabemos nós que uma ação penal privada ela não é instaurada pelo Ministério Público, ela é instaurada pelo próprio ofendido ou por quem tem qualidade para representá-lo, mediante queixa-crime. Então aí nós não chamamos, não falamos no Ministério Público, na denúncia e no réu. Nós falamos no querelante, que é o nome que nós damos à vítima ou a quem tem qualidade para representá-lo e que é a parte ativa da ação penal. Nós chamamos de querelado aquele que sofre o processo, o réu, na ação penal privada, e chamamos de queixa-crime essa peça que na ação penal pública corresponde à denúncia. Perfeito? Também aqui, com muito mais razão, deverá existir a manifestação de vontade do ofendido de instaurar inquérito policial em crime de ação penal privada. Sem essa manifestação de vontade, os autos de inquérito policial não poderão tramitar. A investigação não poderá seguir adiante. Eu sempre lembro para vocês que hoje, inclusive, no nosso Código de Processo Penal, essas hipóteses de ação penal privada, elas foram bem diminuídas, né? Então, hoje nós temos aí poucos crimes de ação penal privada no nosso Código. O esbulho possessório, os crimes de dano simples, a fraude à execução, a violação de direito autoral, induzimento a erro essencial, ocultação de impedimento no casamento, exercício arbitrário das próprias razões. Essas são as hipóteses aí que estão previstas hoje no nosso Código. Existiu nos anos 90 todo um movimento de política criminal para aumentar os casos de ação penal privada e de ação penal pública condicionada. Era uma visão, digamos, mais ligada a um antipunitivismo, né? De tentar aí diminuir a incidência do direito penal. Mas acabou vencendo uma outra visão, uma visão mais punitivista de que tudo deve ser criminalizado e processado pelo Ministério Público, de modo que hoje nós temos aí, vencendo essa visão de mundo, nós temos aí hoje pouquíssimos crimes de ação penal privada e pouquíssimos crimes de ação penal pública condicionada também no nosso Código Penal. O que é uma pena, porque nós acabamos aí tornando obrigatória praticamente obrigatório o processo de todos e de quaisquer casos que sejam do conhecimento das autoridades públicas, né? Bom, isto em matéria de instauração. Vimos como se inicia o inquérito policial. A depender da ação penal, pública incondicionada, pública condicionada, privada, nós teremos aí modalidades que nós expusemos ali. Instaurado o inquérito policial, e eu mencionei para vocês, o delegado instaura o inquérito policial e já começa a realizar as investigações. E as investigações, elas se concretizam através do quê? Através das diligências. São as diligências que dão vida à investigação. O nosso Código de Processo Penal, nos seus artigos 6º e 7º, previu exemplificativamente diligências que podem ser realizadas. Então, vejam, eu quero mencionar muito bem isso, exemplificativamente. De modo que o delegado ele não está vinculado a uma ordem na realização dos procedimentos, nem está vinculado a apenas essas diligências que estão previstas no Código de Processo Penal. Não. O delegado tem liberdade investigativa desde que ele não viole a lei, desde que ele respeite a legalidade, desde que ele respeite os direitos fundamentais previstos na Constituição de 88.
Se ele não viola esses direitos, se ele não viola esta legalidade, ele tem liberdade investigativa. De modo que, como eu disse, o artigo 6º e o artigo 7º são apenas exemplos. É uma modalidade exemplificativa. Bom, vamos passar os olhos aqui para que nós tenhamos uma ideia, não é? Porque ele coloca aqui um roteirinho que, apesar de ser muito básico e infantil, não é? Ele nos mostra mais ou menos como se realiza uma investigação pela Polícia Civil Federal. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Claro, essa é uma das primeiras coisas que um delegado precisa fazer, não é? Imaginemos aqui principalmente os crimes que deixam vestígios, né, os crimes materiais ou crimes de dano, no caso de um crime de homicídio. A primeira coisa é realizar o isolamento da cena do crime. E para quê? Para que não se alterem, para que não se altere o corpo de delito, para que o corpo de delito fique intacto. E por quê? Porque o corpo de delito fala. O corpo de delito fala, o cadáver fala, ele nos conta uma história. Ele conta a história de um crime. Então, eu tenho um cadáver cravejado de balas, ou eu tenho um cadáver esfaqueado, não é? Eu tenho sangue na parede, eu tenho mãos, marcas de mão com sangue pela parede, eu tenho copos quebrados, eu tenho móveis remexidos, documentos rasgados, eu tenho fios de cabelo no ralo do banheiro, eu tenho marcas de sêmen na cama, eu tenho um conjunto de vestígios que, interpretados pelos peritos, podem levar à reconstrução da história acontecida. Na medida em que esses vestígios são bagunçados, eles são remexidos, em que há interferência na cena do crime, essa história ela se perde, ou ela fica muito mais difícil de ser contada. Então, um dos primeiros movimentos realizados por um investigador é garantir que a cena do crime permaneça intacta para que ela possa ser bem interpretada. Isso é básico. Tanto que, com o pacote anticrime, nós inserimos no Código de Processo Penal a terminologia da cadeia de custódia, que é exatamente os procedimentos que nós devemos realizar para garantir que as provas materiais do crime possam ser mantidas intactas da prática do delito até o final do processo, de modo que nós possamos sempre reconstruir, né, sempre voltar a isso, sempre poder reconstruir essa história. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais, principalmente armas do crime, objetos do crime, né, a coisa furtada, o dinheiro fruto da corrupção ou de alguma outra prática delitiva que vocês possam aí imaginar. Esses objetos devem ficar apreendidos, porque no processo nós podemos ter várias destinações desses objetos. Nós podemos ter a perda para a União, nós podemos ter a restituição da coisa apreendida para o próprio réu, nós podemos ter aí o sequestro, nós podemos ter o arresto, nós podemos ter várias modalidades adjudicatórias desse bem para um certo patrimônio. Então, esses bens devem ficar aí custodiados pelo Poder Judiciário. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, né? E aqui nós estamos falando em provas lato sensu, provas materiais, nós falamos em provas objetivas ou provas subjetivas, como, por exemplo, ouvir o ofendido, ouvir as testemunhas, não é? Ouvir o próprio indiciado. Vejam, aqui nós falamos em provas subjetivas, provas que são produzidas pelo psiquismo humano, pela memória, pela percepção, com todos os defeitos que esse tipo de prova tem, porque é dependente da memória, e a memória é falha, não é? Mas que são muito importantes e muito utilizadas no bojo do processo penal.
proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Nós vamos falar de tudo isso aqui mais à frente na teoria das provas. O que é um reconhecimento de pessoas e de coisas? O que é uma cariação? Vamos falar disso tudo. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito. Para cada crime, nós temos uma modalidade de exame de corpo de delito. No homicídio, o laudo necroscópico, ou a chamada autópsia, como se dizia antigamente. Na moeda falsa, o exame sobre moeda falsa, no documento, na falsidade material, o exame documentoscópico, numismático, ou seja, nós, no contrabando e no descaminho, o laudo de exame merceológico, no crime de tráfico de drogas, o exame toxicológico, ou seja, para cada crime que deixa vestígio, para cada crime material, para cada crime que deixa no mundo físico um corpo de delito, um corpus delicti, nós teremos aí uma modalidade de avaliação científica deste corpo de delito para trazer aos autos materialidade, para dar corpo à existência do crime dentro dos autos. Então, é a obrigação do delegado determinar a realização dessas múltiplas modalidades de exame de corpo de delito. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, desde que, evidentemente, desde a Constituição de 88, nós sabemos, desde que esse sujeito ele não haja outra forma de identificá-lo, né? Se ele está civilmente identificado, não há dúvida quanto à sua identidade, ele não pode ser submetido constitucionalmente ao processo de verificação datiloscópica, né? Averiguar a vida pregressa do indiciado, né, suas condições econômicas, atitude, estado de ânimo antes e depois do crime, trazer tudo isso para dentro dos autos, colher informações sobre a existência de filhos, idade, se possuem alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos seus cuidados, indicado pela pessoa presa. E, enfim, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Aqui nós estamos falando da reconstituição do crime, a famosa reconstituição do crime. Sempre lembrando que, em matéria de reconstituição do crime, vigora o princípio do nemo tenetur sede tegere, ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, o réu, o investigado, eles não são obrigados constitucionalmente a se submeter a uma reconstituição do crime, né? Eles só devem se submeter a isso se for do seu próprio interesse, não é? Ninguém poderá obrigá-los a se submeter a essa modalidade. Eu já falei aqui da cadeia de custódia para vocês, inclusive, né? Eu não vou adentrar nessa temática agora, porque ela é matéria de teoria das provas, nós voltaremos a ela posteriormente. Mas, por enquanto, entendam que, por cadeia de custódia, nós entendemos, então, o conjunto dos procedimentos físicos, científicos e jurídicos destinados a garantir a integridade da prova recolhida na investigação, de maneira que ela não se perca, de maneira que ela não seja conspurcada, de maneira que ela não seja violada e possa ser reproduzida, garantindo uma boa produção probatória. Isso é cadeia de custódia, né? Antigamente, infelizmente, né, se recolhiam as provas de qualquer maneira, né? Eu conversava agora, essa semana, com um médico legista que dizia, inclusive, isso, né, que eles têm dificuldade de garantir a cadeia de custódia em coisas básicas, como, por exemplo, o saco onde se colocam os cadáveres recolhidos na cena do crime, porque os sacos eles rasgam facilmente e muitas vezes o cadáver não chega, aquele saco não chega intacto dentro do IML, de modo que você fica na dúvida se houve algum tipo de violação, algum tipo de contato com alguém, do momento onde ele é recolhido para o momento em que ele chega no IGP. Veja, uma coisa
tão básica, não é, mas que pode gerar aí dúvidas quanto à integridade desse importante corpo de delito, né? Professor, Do corpo de delito. Pois não? bom dia. O professor pode repetir a cadeia de custódia, porque eu não peguei aqui. Ah, a Joana também, ela colocou no chat. A cadeia de custódia é algo que nós vamos voltar a ela, né? Nós vamos voltar a ela mais intensamente quando estudarmos teoria da prova. Mas eu diria para você que é um conjunto de procedimentos científicos, jurídicos, materiais ou físicos, né, que estão destinados a garantir a integridade da prova. Como esse exemplo que eu mencionei, não é? Do cadáver, por exemplo. Né? Se o cadáver começar a ser manuseado por várias pessoas ali, como é que você garante que aquilo não foi alterado? Acontece muito em crimes de fraude, fraude processual, por exemplo. Vocês estudaram lá em direito penal, parte especial, o crime de fraude à execução, perdão, de fraude processual, que é a inovação artificiosa da cena do crime ou do objeto do crime. Então, não é muito incomum, por exemplo, em casos, e eu já presenciei várias cenas como essa, onde, por exemplo, um adolescente ou uma criança é morta em confronto com a polícia, né? E aí ela aparece com a arma do crime na mão, ou com marcas de pólvora na mão, porque o policial colocou, né, o revólver na mão da criança, atirou, disparou para ficar com marca de pólvora e tentar simular um caso de legítima defesa. Né? E aí aquele adolescente é morto em situação de legítima defesa. Na verdade, muitas vezes ele foi executado. Claro, estou dando um exemplo aqui hipotético que me veio à cabeça, né? Não é uma regra, mas infelizmente são situações que acontecem. Então vejam, nós estamos falando aí de uma situação onde, de alguma maneira, existe uma fraude, né, processual através de uma inovação artificiosa das provas do corpo de delito durante essa cadeia. Então, a cadeia de custódia ela é uma tentativa de não permitir isso, uma tentativa de garantir o contrário, que esse corpo de delito ficará íntegro, de modo que nós possamos descobrir aí mais aproximadamente o que aconteceu na realidade fática, né, e não nos percamos aí em situações como essa que eu acabei de mencionar, né? Mas fiquem tranquilos, nós voltaremos a essa questão mais pormenorizadamente quando estudarmos a teoria das provas. Bom, nós temos algumas regrinhas aí também que o Código de Processo Penal define para a investigação que eu gostaria de mencionar para vocês, tá? A primeira regrinha que está prevista no 13A do Código de Processo Penal, que uma situação, uma regra para a investigação de delitos graves, né? No crime de sequestro e no cárcere privado, e na redução à condição análoga de escravo e no tráfico de pessoas, o Ministério Público e o delegado de polícia podem requisitar diretamente, vejam, a empresas privadas dados e informações cadastrais da vítima ou do suspeito. Tá? Mas só isso, informações cadastrais. Então, nesses crimes, o delegado poderia requisitar para a Casan ou para a empresa de energia elétrica, né, dados cadastrais dessas pessoas diretamente, sem passar pelo Poder Judiciário? Poderia. Veja. Aqui não precisa não há necessidade de uma ordem judicial para que essa requisição seja realizada. Como eu disse para vocês, toda requisição é sempre uma ordem, ela não pode ser negada. Então, se há uma requisição, né, a Celesc, uma requisição à Casan, para fornecer apenas informações cadastrais por parte do Ministério Público do delegado nesses crimes, essa empresa, não é, ela deve fornecer aí, né, vocês falam, empresas de economia mista também, né, empresas privadas aqui, elas estão sendo trabalhadas em sentido lato, né, então aí as empresas de economia mista, as prestadoras de serviços públicos também entrariam nessa modalidade, mas também aí, né, as empresas privadas estrito sensu, né, formadas por sociedades comerciais,
estrito senso, sem problema. E o 13b prevê que no tráfico de pessoas, o Ministério Público ou o delegado podem requisitar, vejam, mas mediante autorização judicial, a empresas de telecomunicação ou telemática, o rastreamento de sinais que permitam localizar a vítima ou suspeito do delito. Vejam, claro, nós estamos vivendo numa sociedade altamente tecnológica, todos nós hoje carregamos um celular nos bolsos, né, com sistemas de georreferenciamento, de geolocalização, né? Então, hoje é muito fácil localizar uma pessoa, seja ela suspeita de um crime, ou seja ela vítima de um delito. Então, mediante autorização judicial, neste caso aqui, o Ministério Público pode sim solicitar, não é? Pode requisitar o rastreamento do sinal para localizar a vítima ou suspeito do delito. Aí vocês diriam, tá, mas só nessa modalidade de delito? Eu diria, bom, em outras modalidades de delito, quem requisita, então, não é o Ministério Público, não é o delegado, não é? Será o próprio juiz, que poderá ser aí, provocado por essas autoridades públicas, não é, para que o requisite diretamente. Então, é evidente que outras modalidades também comportariam, mas numa outra, com algumas pequenas alterações. Outra regrinha que eu gosto sempre de mencionar para vocês também é o caso do desaparecimento de crianças e adolescentes, tá? Era muito comum, até um certo tempo atrás, que sumindo uma criança ou um adolescente, você comparecesse a uma delegacia e eles dissessem, mas pode estar na casa de um amiguinho, pode estar na casa da namorada, então volta daqui 24 horas ou 48 horas, e se não aparecer em 48 horas, a gente abre uma investigação. Olha, isso nunca esteve escrito em lugar nenhum, tá? Essas 24, essas 48 horas, isso sempre foi uma coisa assim meio consuetudinária e absurda. E absurda por quê? Porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica encontrar a pessoa em caso de crimes graves. Se a pessoa foi sequestrada, se ela foi vítima de uma tentativa de homicídio, se ela foi vítima de tráfico de crianças, tráfico de mulheres. Ou seja, são crimes onde o tempo passando fica muito mais difícil você salvar a vítima. Fica muito mais difícil você encontrar essa vítima. Então, evidentemente, o Código de Processo Penal ele foi modificado no sentido de garantir que, em casos como esses, principalmente envolvendo crianças e adolescentes, a investigação de desaparecimento ela deve se iniciar imediatamente. Não existe mais essa história de 24 horas, 48 horas, volta amanhã. Não. Tem que começar a investigar já. Perfeito? Essa é uma regrinha importante que foi recentemente estabelecida no nosso Código de Processo Penal. Outra questão que eu queria mencionar para vocês é a condução coercitiva. Vocês ouviram falar muito de condução coercitiva no inquérito policial durante a Operação Lava Jato. Tá? Bom, a regra aqui, e nós vamos falar mais da condução coercitiva lá na frente, também quando falarmos das provas testemunhais. Por enquanto, o que me interessa aqui é que vocês tenham clareza que o Código de Processo Penal previu, no artigo 218, condução coercitiva de testemunhas. E no artigo 260, condução coercitiva de investigados. A condução coercitiva de testemunhas, ela continua válida no nosso sistema jurídico, mas a de investigados, ela é inconstitucional. Tá? O próprio Supremo Tribunal Federal, nas ADPFs 395 e 444, considerou que não está recepcionado pela Constituição de 88 conduzir investigados à delegacia de polícia. E por quê? Tá? E por quê? Porque a testemunha tem a obrigação de dizer a verdade. Ela tem a obrigação. Se ela não disser a verdade, se ela negar, calar ou
negar ou calar a verdade ou mentir, ela responde pelo crime de falso testemunho. Então ela tem uma obrigação legal. Se ela tem uma obrigação legal de não negar, não calar e não mentir a verdade, então ela pode ser conduzida coercitivamente a uma delegacia de polícia para falar. Mas o investigado está sob o regime, primeiramente, do estado de inocência e do nemo tenetur sede tegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, que é uma decorrência lógica do direito ao silêncio no inquérito e na ação penal. Se o sujeito está submetido à regra do silêncio, ele não é obrigado a declarar nada que o incrimine, então por que eu conduziria coercitivamente um investigado à delegacia de polícia? Por quê? Isso não foi recepcionado pela Constituição de 88 e o Supremo já reconheceu essa circunstância. Mas vejam, mesmo no caso de condução coercitiva de testemunha, ela só pode ser conduzida coercitivamente depois de ter sido intimada pessoalmente a comparecer a um depoimento e ela não ter comparecido. Tá? O que acontecia na Operação Lava Jato e que gerou muita polêmica é que a pessoa nunca tinha sido intimada a comparecer a uma delegacia e, de repente, ela recebia na sua casa a Polícia Federal, que a conduzia imediatamente e sem prévia intimação. Isso nunca existiu, isso era uma violação das regras do Código de Processo Penal, que foi muito criticada durante a Operação Lava Jato e que, felizmente, agora foi cortada essa prática pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, inquérito policial tem prazo? Sem dúvida. Tem prazo, sim. E aqui a regra é simples, tá? Se o investigado está solto, o prazo é de 30 dias. Gente, esses 30 dias, eles viram quando o investigado está solto, 90, 100, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a depender da circunstância. Tá? Infelizmente. Mas o código prevê o prazo de 30 dias. Quando o investigado está preso, muda a situação de figura. E por quê? Porque ninguém pode permanecer preso por mais tempo que determina a lei. De modo que, se eu ficar um dia a mais preso do que determina a lei, eu estou em constrangimento ilegal, cabendo um habeas corpus liberativo. Então, quando o investigado está preso, nós precisamos obedecer rigorosamente os prazos. E aí o Código de Processo Penal prevê o prazo de 10 dias. Tá? 10 dias. E aí aconteceu um pequeno desvirtuamento disso em 2019, em dezembro de 2019, pelo pacote anticrime. Porque sempre esse prazo de 10 dias foi obedecido. Chegava no 11º dia, se o inquérito policial não estivesse terminado, relatado, então o investigado tinha que ser colocado em liberdade. Veio o pacote anticrime e previu que o juiz das garantias, que inclusive está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, poderia prorrogar uma única vez, pelo prazo de 15 dias o inquérito policial, passados os quais a prisão seria relaxada. Vejam, isso aqui foi um estelionato, né? Por quê? Porque o CPP prevê que o prazo é de 10 dias. E você confere ao juiz das garantias o direito de prorrogar por 15. A prorrogação é maior do que o prazo. Vejam, de modo que hoje, na prática, você aumentou o prazo do inquérito policial de 10 dias para 25 dias. Ou seja, praticamente para a mesma quantidade de dias aí do investigado solto. Uma pena que o Código de Processo Penal tenha sido alterado para admitir um tipo de situação como essa. Seria legítimo aumentar para 15, aumentar para 20, mas permitir uma prorrogação por um período maior do que o próprio prazo ficou assim escancaradamente feio, né, para o nosso legislador, para os nossos legisladores e para os nossos propositores dessa medida. Não é? De qualquer maneira, não são 25 dias corridos, são 10 dias, e vencidos esses 10 dias, deverá existir aí um pedido
do delegado de polícia ao juiz, e o juiz fundamentadamente deverá conceder, ou poderá conceder aí, mais 15 dias para que a investigação seja realizada. Repito, se o sujeito estiver preso e houver excesso de prazo, por exemplo, os 25 dias corridos, então a prisão deverá ser imediatamente relaxada. Se ela não for relaxada pelo próprio juiz de direito, então haverá constrangimento ilegal e caberá um habeas corpus que poderá ser proposto aí para a liberação desse investigado por qualquer pessoa. Como vocês devem saber, o habeas corpus ele não demanda advogado. Qualquer pessoa do povo pode impetrar um habeas corpus em nome de outrem. Né? O próprio réu pode impetrar habeas corpus em seu próprio nome. Tá? Geralmente se faz mediante advogado, né, que conhece os trâmites técnicos desse tipo de procedimento, mas não é obrigatória essa procuração, não é obrigatório que haja aí uma capacidade postulatória. Tá? Bom, vocês já ouviram falar muito em indiciamento. Né? O que é esse tal de indiciamento? Vejam, o delegado instaura o inquérito policial, o delegado realiza as diligências, o delegado documenta essas diligências e geralmente, não é obrigatório, mas geralmente, ele deixa para ouvir o investigado como ato final dos autos de inquérito policial. Em regra, professor, em regra, mas não obrigatoriamente. O delegado ele tem, eu disse aqui, liberdade investigatória. Ele pode estabelecer a estratégia que melhor lhe convier. Mas, em geral, acontece dele recolher primeiro as provas materiais, recolher as provas subjetivas, as testemunhas, e quando ele já tem bastante informação sobre o caso, ele convoca, ele intima o investigado a comparecer para ser interrogado. De modo que, como ele já conhece muito bem as provas, ele consegue realizar um interrogatório melhor. Uma vez que ele interroga o investigado, ele pode, ato seguinte, indiciá-lo. O indiciamento é um ato administrativo da competência do delegado de polícia, seja ele civil, seja ele federal. E o próprio nome já diz, indiciar é declarar que recaem indícios de autoria sobre o investigado. Então vejam, até agora o sujeito ele ostentava a qualidade de investigado. A partir deste interrogatório, o delegado está dizendo que agora ele deixa de ser apenas um investigado para ser um indiciado, ou seja, há uma declaração formal do delegado de que aquele sujeito é provavelmente o autor do fato investigado. Qual é a consequência jurídica deste indiciamento em relação ao Poder Judiciário? Em relação ao Poder Judiciário, nenhum. Tá? Por quê? Porque o Ministério Público ele não fica vinculado ao indiciamento realizado pelo delegado. O Ministério Público pode denunciar o indiciado, como pode inclusive pedir o arquivamento dos autos de inquérito policial do sujeito indiciado. Então, o Ministério Público tem total liberdade de oferecer ou não oferecer uma denúncia por aquele caso. Tá? O indiciamento ele deve ser entendido como um direito fundamental do investigado. Que direito fundamental? O direito fundamental à informação. Tá? Quando eu sou indiciado, o indiciamento primeiramente, vejam, o indiciamento ele precisa ser fundamentado. Tá? O delegado de polícia, ao indiciar o sujeito, ele fundamenta. E essa é uma exigência que está colocada na Lei 12.830 de 2013. Ele tem que fundamentar por que aquele sujeito está sendo indiciado. E ele comunica, direta ou indiretamente, diretamente quando o sujeito está presente, ou indiretamente quando o investigado está em local incerto e não sabido. Não é? E ele comunica, portanto, ao sujeito
que ele está sendo indiciado, ou seja, que ele foi investigado nos autos de inquérito policial e que, segundo o juízo do delegado, recai sobre aquele sujeito indício suficiente de autoria, de modo que, uma vez sendo indiciado, eu tenho condições de contratar um advogado, porque agora talvez não é incomum que o sujeito seja investigado e não tenha conhecimento do que está acontecendo. Ele não sabe. Eu, vocês aqui que estão me ouvindo, podemos estar sendo investigados agora, neste momento, em um auto de inquérito policial, sem termos nenhum conhecimento disso. Mas a partir do momento em que eu sou chamado a ser interrogado pelo delegado de polícia e sou indiciado, eu passo a ter esse conhecimento. E agora eu posso contratar um advogado, eu posso começar a traçar uma estratégia de defesa, eu posso tomar conta, ter contato com as provas que foram produzidas. Então, o indiciamento é um ato administrativo importante para o investigado tomar conhecimento de que foi investigado e tomar as suas próprias providências. Tá? Como eu disse, ato fundamentado, que geralmente vai acompanhado do interrogatório. Precisa ser comunicado ao sujeito. Claro, se o sujeito estiver presente. Não é? E aí nós chamamos ele de direto. Agora, se o sujeito estiver em local incerto e não sabido, infelizmente nós não temos aí como comunicar esse indiciamento e ele permanece indireto dentro dos autos de inquérito policial como um despacho. No dia que o sujeito aparecer, né, nós vamos dar aí essa comunicação a ele. Outra questão também que eu gostaria de mencionar para vocês é o Código de Processo Penal ainda fala em incomunicabilidade do preso. Tá? Essa incomunicabilidade aí era uma prisão dentro da prisão. Tá? O sujeito já estava preso, mas ele permanecia incomunicável, de modo que ele não podia ter contato com ninguém. Né? Não podia ter contato com seu advogado, não podia ter contato com familiares, não podia ter contato com ninguém. Ficava isolado. Vejam, essa possibilidade, embora ela esteja prevista no CPP, ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Tá? E por quê? Porque lá no artigo 136 da Constituição, ficou vetada essa possibilidade no estado de defesa. E o estado de defesa é um estado de exceção. Então a jurisprudência depois ela reparou, né, percebeu o seguinte: olha, se eu proíbo a incomunicabilidade do preso nos estados de exceção, então com muito mais razão ela está proibida no estado de direito. Claro, não é claro, uma inferência lógica. Não é? Portanto, nós dizemos que a incomunicabilidade, embora ela esteja prevista no Código de Processo Penal, ela não foi recepcionada com certeza, e houve uma revogação tácita, né, desta modalidade, só para que vocês tenham conhecimento a respeito disso. Perfeito. E como termina o inquérito policial? Qual é o encaminhamento final? Como é que ele acaba? Vimos como ele se instaura, vimos como ele vive, como ele se desenvolve através das diligências e queremos saber como ele termina. Bom, nós temos aí muitas modalidades de término do inquérito policial. Primeiramente, um inquérito policial ele pode terminar abreviadamente por ordem judicial de trancamento. O que é isso? Vocês verão muito isso na vida prática de vocês. O advogado impetra um habeas corpus solicitando o trancamento da ação penal. Quando isso é cabível? Tá? Olha, é cabível em situações extremas. Tá tramitando um inquérito policial para investigar um fato que não configura infração penal. Não tem tipo penal, evidente. Não está evidenciado nenhum tipo penal. O inquérito policial está investigando um caso que claramente é de direito civil. Uma dívida, por exemplo. Uma dívida. Vejam. Então, não poderia ter aí um inquérito policial tramitando. Cabe habeas corpus para trancar o inquérito policial? Sem dúvida. Estamos aí com o inquérito policial tramitando para investigar um crime evidentemente prescrito.
onde houve evidentemente uma extinção da punibilidade. Cabe habeas corpus para trancar a ação penal? Sem dúvida. Uma outra coisa que eu vejo muito, habeas corpus para trancar o inquérito policial por falta de prova da autoria. No meu entendimento, não cabe. E por quê? Porque a função do inquérito policial é exatamente fazer a investigação das provas da autoria. As provas da autoria não estão dadas. Então eu não posso trancar o inquérito policial, dizer, não tem prova da autoria, então eu não posso ser investigado. Não, é exatamente isso que o inquérito policial está fazendo. Está vendo se tem prova de autoria. Então, no meu entendimento, não cabe habeas corpus por falta de prova de autoria, a não ser que haja prova em contrário. Eu estou sendo investigado, mas todas as provas apontam para uma outra pessoa. O problema disso é que, mesmo nessa hipótese, há um grau de subjetividade muito elevado, de interpretação. E poderia aí esbarrar, talvez inviabilizar a investigação realizada pelo delegado de polícia. Eu acho complicado. Tá? Mas, portanto, tenhamos claro, para trancar inquérito policial, somente em hipóteses muito claras, muito objetivas. E eu cito aqui, atipicidade ou extinção da punibilidade. Outra forma de terminar o inquérito policial é a colaboração premiada ou delação premiada. E isso porque nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, na ação direta de inconstitucionalidade 5508, considerou constitucional que o delegado de polícia realize acordo de delação premiada. Tá? Então não é só o Ministério Público. Isso aconteceria no bojo do inquérito policial. Se há uma colaboração premiada, então os autos de inquérito policial eles são encerrados, tá? Sem problema. Agora, essa modalidade 3 é a modalidade clássica, né? Que é o término ordinário com relatório das investigações. O delegado de polícia investigou o caso, chegou a uma conclusão, e ele termina o inquérito apresentando o seu relatório. Gente, relatório não é sentença. Relatório não é o local para que o delegado faça juízos de valor. Nada disso. O relatório, ele apenas expõe os acontecimentos objetivos do inquérito policial. Na data tal, chegou ao meu conhecimento a prática de uma infração penal, determinei a instauração do inquérito policial por portaria, determinei a realização das diligências, elas foram realizadas e chegaram a essa e essa conclusão. Ouvimos as testemunhas fulano, fulano e fulano que disseram isso, isso e isso. Recolhemos as provas materiais do crime, realizamos a cadeia de custódia e estamos entregando os autos concluídos ao Ministério Público. Só isso. Portanto, relatório não é momento para se fazer nenhum tipo de afirmação valorativa. Muito pelo contrário, apenas relata-se aquilo que foi colhido durante o inquérito policial. E aí, esse relatório, ele pode apontar para uma diversidade de possibilidades. Imaginem vocês, por exemplo, que esse relatório concluiu, vejam, concluiu de que há autoria e materialidade. Se ele concluiu que há autoria e materialidade, o Ministério Público poderá denunciar o sujeito. Ele pode ter concluído também que não há autoria ou não há materialidade, ou não há ambos. Então seria hipótese de arquivamento. Pode também esse relatório ser inconclusivo. Vejam. E aí o Ministério Público poderá, por exemplo, pedir novas diligências complementares para tentar descobrir aquilo que ainda não foi descoberto, ou simplesmente entender que diante de uma inconclusividade é caso de arquivamento. Olha, não foi possível descobrir o autor da infração penal, infelizmente. Então, nós devemos aí arquivá-lo. Poderá também apontar esse relatório para uma incompetência de juízo.
talvez aí nós tenhamos tido um inquérito policial civil que investigou um fato e ao final se apontou que era um crime de ação, era um crime da competência da Justiça Federal. Vejam, nesse caso nós remeteríamos os autos, né, ao Ministério Público que atua perante o juiz ou foro competente. Não apenas nessas hipóteses, né? Por exemplo, um crime doloso contra a vida que tramitou numa vara comum, não na vara do tribunal do júri, entre a justiça comum estadual e a justiça comum federal, ou, por exemplo, um crime que depois se percebeu era um crime eleitoral, ou era um crime militar, ou seja, se há uma incompetência, remete-se os autos ao Ministério Público que atua no juízo competente. Ora, se eu estou diante de uma... Só com o relatório final apresentado, eu percebi que o crime era de ação penal pública condicionada ou ação penal privada. Bom, sabemos nós que nem a denúncia poderá ser apresentada e a queixa-crime fica na dependência da vítima, não é? Então, nesse caso, o inquérito policial deveria aguardar aí a queixa ou a representação para que ele tenha prosseguimento. Agora, claro, vocês sabem que a modalidade clássica é o oferecimento da denúncia, né? É isso. Então, chegou lá no final, o relatório apontou uma materialidade, apontou uma autoria, e nesse caso, o Ministério Público, ele faz a análise e ele deverá oferecer a denúncia, né? Denúncia essa que será oferecida no prazo de 5 dias para réu preso ou 15 dias quando ele estiver solto, tá? Essa é a possibilidade do oferecimento da denúncia, né? Mas poderá também, evidentemente, haver aí um arquivamento. Eu já mencionei para vocês aqui. O Ministério Público, ele pede arquivamento se não há tipicidade, se há uma extinção da punibilidade. Mas eu gostaria de mencionar 2 hipóteses aqui. Não é cabível o arquivamento dos autos de inquérito policial motivado por presença de causa excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade. Então, se fica evidenciado que há, por exemplo, uma legítima defesa, um estado de necessidade, o Ministério Público ele denuncia o sujeito. E aí sim, denunciado pelo tipo penal, poderá o juiz que recebe a denúncia absolver sumariamente o sujeito pelo cometimento do fato em legítima defesa ou estado de necessidade, ou ao final, uma sentença que reconhece essa excludente de antijuridicidade. Também nas excludentes de culpabilidade, não pode o Ministério Público solicitar o arquivamento a princípio, tá? Deverá tramitar o processo para que fique provada a excludente da culpabilidade e para que ao final possa existir aí uma sentença absolutória, tá? Mas tipicidade, extinção da punibilidade, falta de autoria, ausência da prova da materialidade e outros casos que talvez eu esteja esquecendo aqui, poderão levar a um arquivamento dos autos de inquérito policial, tá? E aí vocês perguntariam, quem pode arquivar os autos? Tá? Vejam, nós temos aqui 2 sistemáticas diferentes. Tá? Antes do pacote anticrime, nós tínhamos a sistemática em onde o Ministério Público solicitava ao juiz e o juiz determinava o arquivamento. Na sistemática depois do pacote anticrime, nós temos um arquivamento direto pelo Ministério Público. Não passa mais pelo magistrado este arquivamento. O Ministério Público recebe os autos de inquérito policial vindos da delegacia de polícia, verifica se é caso de denunciar, se não é caso de denunciar, ele determina o arquivamento administrativamente. Tá? Existe a possibilidade de recurso contra essa situação. Então, a vítima, tomando conhecimento, porque é intimada,
do arquivamento dos autos de inquérito policial, ela pode recorrer internamente no Ministério Público, administrativamente, para que aquele caso não seja arquivado e seja submetido a um novo promotor de justiça para verificação do caso de denúncia. Tá? Essa possibilidade está prevista pelo Código de Processo Penal. Enfim, eu gostaria de mencionar para vocês aqui uma circunstância. Tá? O advogado, eu até mencionei bastante isso na aula passada, ele participa do inquérito policial, mas ele participa do inquérito policial na modalidade de um custos legis, de um fiscal da lei. Tá? A Lei 8.906, ela prevê diversos direitos ao advogado para que ele possa participar do inquérito policial, garantindo que os direitos humanos, que os direitos fundamentais, que a legalidade do inquérito policial possa ser respeitada. Mas é evidente, volto a repetir isso, não existe contraditório nem ampla defesa nos autos de inquérito policial. De modo que o investigado, ele não é um sujeito de direitos, ele é um objeto da investigação. O investigado não pode solicitar diligências. Ele até pode solicitar diligências, mas o delegado não é obrigado a acatá-las. Tá? Não é obrigado. Então, essa é uma dúvida que sempre fica. Tudo bem, o advogado participa. Ele participa, mas ele não tem direito procedimental a recursos, ele não tem direito procedimental a solicitações, mas ele tem direito a participar de todos os atos onde o seu cliente participe para acompanhar a legalidade procedimental. A súmula vinculante 14, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, não pode ser negado ao advogado o acesso aos autos do inquérito policial. Não pode. Eu já havia mencionado essa circunstância e, inclusive, debatido bastante com os colegas na aula passada. E, enfim, eu gostaria de mencionar apenas para vocês essa nova modalidade que está sendo debatida no Brasil recentemente, que é a investigação defensiva. A investigação defensiva, ela é uma modalidade de inquérito que não é realizada pela polícia, mas é realizada pelo próprio advogado. Tá? Ela ainda não está prevista em lei no Brasil, ela foi prevista pelo provimento 188 de 2018 do Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB. Eu trago aqui para vocês, inclusive, o link para que vocês possam acessar essa resolução. Tá? Eu mesmo já escrevi um artigo a respeito da temática com a minha orientada, Roberta Cristina, chamado Investigação Defensiva, ampliando horizontes do direito fundamental à paridade de armas no processo penal, e coloquei aqui para vocês, inclusive, também este link. Eu posso colar aqui depois para que vocês possam ter acesso. Bom, o que é a investigação defensiva? Né? Ora, nós sabemos, não é novidade para nenhum de nós, muito se fala do princípio da igualdade no processo penal. Mas a igualdade no processo penal, ela parece ser uma fábula. Afinal de contas, não dá para comparar o investigado com o aparelho de investigação do Estado. A própria existência do inquérito policial é uma dessas situações que acabam por definir aí uma total falta de igualdade no processo penal. Meus caros, eu preciso dizer, o inquérito policial, ele não existe, não é? A princípio, para coletar provas de inocência. Não existe para isso. O inquérito policial, ele foi inventado e existe para recolher provas de culpabilidade. Tá? Então, embora ele chegue algumas vezes a situações de inconclusividade, em algumas circunstâncias ele não consiga recolher as provas de materialidade ou de autoria, ele está buscando provas de culpabilidade.
Então, o investigado, ele sai perdendo, digamos assim. Ele tem contra ele toda uma máquina policial, toda uma máquina do Ministério Público, investigando a sua vida para tentar produzir provas de condenação. Tá? Então, quando o Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB previu essa possibilidade da investigação defensiva a ser realizada pelo advogado, ele estava tentando com isso garantir aí um certo equilíbrio de armas, a possibilidade de que nós estabeleçamos uma investigação paralela, uma investigação comandada pelo próprio advogado, que recolhe provas de defesa, provas de inocência do sujeito investigado no inquérito policial, para fazer uma contraprova. Tá? Na aula passada, inclusive, eu mencionei o caso dos detetives particulares. Tá? Voltem à aula passada para verificar essa situação. E quando eu falei dos detetives particulares, eu também mencionei a investigação defensiva, essa prevista pelo Conselho Federal da OAB para os advogados. Existem problemas com a investigação defensiva? Olha, eu acho que o maior problema com a investigação defensiva é que ela é algo elitizado, tá? Evidentemente. Não é novidade para nenhum de nós aqui que 99% da clientela do sistema penal são pobres e desfavorecidos. Tá? Não é novidade para nenhum de nós aqui que as nossas cadeias estão repletas de miseráveis. Que o direito penal ele incide sobre uma parcela muito pequena de pessoas da classe média e das classes superiores. E a investigação defensiva é cara, extremamente cara. Primeiramente, são poucos escritórios de advocacia que fazem e cobram valores que podem chegar aí a preços maiores que a própria defesa na ação penal. Ou seja, é um instrumento dedicado a muito poucos, né, em termos financeiros. Ela não atinge o grosso da clientela do sistema penal. Nem por isso ela deve ser descartada. Ela é um instrumental, quem puder utilizar esse instrumental deve fazê-lo. Mas nós ainda precisamos pensar modalidades que possam incluir aqueles que são a verdadeira clientela do sistema penal, não apenas aqueles que podem pagar por uma investigação defensiva. Perfeito? Bom, isso era o que eu havia preparado para vocês em data de hoje. Me dou por satisfeito, né, com este conteúdo de hoje e permaneço à disposição para que vocês possam fazer perguntas ou questionamentos. Manda os links aqui no chat, por gentileza. Ah, perfeito. Farei isso agora. Só um minutinho. Professor, eu ia pedir exatamente se esse roteiro está disponibilizado no Moodle também, que eu não achei. Carolina, o roteiro não, tá? O roteiro não, porque eu não forneço o roteiro, tá? Ah, tá bom, obrigada. Isso. E por uma questão pedagógica, tá? Porque se eu fornecer o roteiro, muita gente vai deixar de fazer os apontamentos, e o relatório, inclusive, ele é de apontamentos pessoais, né? Então, por isso que eu seguro o roteiro, né? Claro, eu sei que o pessoal bate foto, faz print screen da tela, né? Mas aí é outra coisa, né? Vocês vão ter que fazer aí a transcrição de qualquer maneira, tá? Deixa eu pegar o outro link aqui também. Aí. Isso, é a resolução da OAB e o artigo que eu escrevi a respeito da temática. Professor. Pois não? Nesse penúltimo ponto que o professor colocou sobre o advogado e o inquérito policial, partindo da ideia de que o inquérito, de que a investigação ela é sigilosa, vão ser em alguns casos bem específicos em que o advogado vai conseguir estar participando dessa maneira do inquérito policial, certo? Então, depende muito do caso a caso que ele está acompanhando. Rafael, olha só, é exatamente essa questão, tá?
Exatamente essa questão. O que é sigiloso é a investigação. Tá? Então, o delegado de polícia não é obrigado a revelar nenhum detalhe da investigação para o advogado. Nenhum. Mas uma vez que a diligência investigatória já foi realizada, ela tem que ser documentada. E o documento vai aos autos de inquérito policial. O inquérito policial não é sigiloso. E o advogado tem o direito, pela súmula 14, vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, a acessar irrestritamente os autos de inquérito policial. Então aqui nós temos que fazer uma divisão clara, tá? Entre o inquérito e a investigação. A investigação é sigilosa, o inquérito policial não é. E aqui você já tem a clareza de onde o advogado pode pisar. Ele pode fazer todas as exigências possíveis e imagináveis de acesso ao inquérito, mas não tem direito a acessar a investigação, que é outra coisa. Professor, eu fiquei com uma dúvida com relação ao indiciamento. Em que momento o indiciamento ocorre? Porque o professor falou que é nesse momento que o investigado, né, deixa de ser investigado e passa a ser indiciado. E isso se dá, e ainda o professor falou que isso seria um direito fundamental, né, do investigado. Ocorre investigação sem haver indiciamento, ou sempre há indiciamento? Eu não entendi quando isso ocorre, se é obrigatório ou não haver o indiciamento. Vamos lá. Márcia, pode existir investigação sem indiciamento? Claro. Claro que pode. Aliás, sempre começa assim. Começa com o investigado e, ao final, geralmente se indicia. Você falou quando acontece. Geralmente é o último ato da investigação. Tá? Como eu mencionei, o delegado geralmente ele deixa para interrogar o investigado no final, tá? Como último ato do inquérito policial. Aí ele interroga e indicia. E daí do indiciamento ele já vai para o relatório, que é o fechamento mesmo do inquérito policial. Então, respondendo às suas perguntas, sim, pode existir investigação sem indiciamento. Tá? Sim, é um dos últimos atos do inquérito, sem sombra de dúvida. Sempre se deixa para o final, embora não seja obrigatório que seja só ao final, mas geralmente, na prática, é o que acontece. E pode acontecer de um inquérito policial sem indiciado? Pode. Pode por uma diversidade de motivos. Porque o inquérito policial ele tem o prazo definido em lei. Então, toda vez que há um excesso de prazo, vai para o Ministério Público concede mais um pouco de prazo, volta para a delegacia de polícia e fica nessa troca. Às vezes, chegam os autos de inquérito policial para o MP, e o MP ele discorda do delegado, ele acha, não, já tem aqui suficientemente provas, e oferece a denúncia. E nem deu tempo de acontecer o indiciamento. Isso é muito comum. Ou simplesmente, o delegado não indiciou ninguém porque simplesmente não descobriu a autoria do fato. Então não é um problema, tá? O que é importante saber aqui é que o indiciamento ele não é vinculativo, tá? Ele não vincula o Ministério Público. O Ministério Público está totalmente livre para ter interpretações diferentes. Então, às vezes, o que acontece? O delegado indicia uma pessoa e não indicia outro investigado. E o Ministério Público faz a troca, fala, não, eu vou denunciar esse que não foi indiciado e esse aqui eu vou pedir arquivamento, porque não é esse, eu discordo do Ministério Público. Aí, portanto, o MP é o dominus litis, é ele que deverá ter a palavra final em matéria de denúncia, né? E o delegado ficará aí nessa disposição. Eu falo de um direito fundamental no sentido de um direito fundamental a ser comunicado. Durante muito tempo se utilizou o indiciamento como uma coisa ruim. Então, eu lembro uma vez que eu cheguei na delegacia de polícia com um cliente, o delegado, em tom ameaçador, olhou para mim e disse, eu vou indiciar o seu cliente. E ele era um delegado que era famoso na cidade por ser corrupto. E ele usava esse expediente com vários advogados, nós já sabíamos, né?
ele fazia ameaça que ia indiciar para que, de repente, rolasse alguma coisa por fora para ele. E eu já conhecia essa modalidade de procedimento. Então, quando ele falou isso para mim, eu disse, indicia, vai lá, fica à vontade, faz o indiciamento. Né? E ele ficou me olhando com uma cara de espantado, né? Achando que eu ia entrar na dele, no sentido, isso vai causar um grande prejuízo para o meu cliente. Não, o indiciamento não tem essa finalidade. Né? Ele não tem... Então, o leigo pode acreditar que, nossa, ser indiciado é um grave problema. Tecnicamente, não o é. Tá? Eu acho que é muito mais um direito meu a ser comunicado que fui realmente o investigado nesse inquérito policial. Obrigada. Professor, eu tenho mais uma dúvida, mas em relação à aula anterior. Eu não acompanhei ela na modalidade síncrona e eu assisti a aula do semestre passado. Então, se o professor já comentou, peço perdão, daí me indica que eu confiro lá no vídeo. Mas quanto ao juiz das garantias, e principalmente quanto ao modelo acusatório, eu fiquei meio com uma curiosidade se ao longo desses 30 anos da Constituição, desde que ela previu que o modelo do processo penal deveria ser acusatório, se não existiu por parte dos advogados algum tipo de tese em que declarasse que os juízes eram suspeitos nos processos em que eles acompanhavam desde o início até o final, declarasse a suspeição dos juízes e acusasse uma inconstitucionalidade por processo ser inquisitório e não acusatório. Então, se existiu algum tipo de tese ou se sempre foi sempre foi formado um entendimento por parte do juizado de que era dessa forma que deveria acontecer. Uhum. Enfim, não sei se ficou muito claro. Sim, não ficou claro, Rafael. Rafael, tomou corpo o entendimento de um processo inquisitorial no Brasil a questão de 10 ou 12 anos atrás. Tá? A doutrina tradicional do processo penal, ela entendia que bastava ser separada a pessoa física do juiz e do promotor. E que isso aí já caracterizaria um procedimento acusatório. Tá? Então, depois do pensamento de Franco Cordeiro na Itália, apontar que não era a separação física, mas a separação funcional, que caiu a ficha. Claro, não é só separar as pessoas, é separar as funções. E o que está acontecendo no Brasil é uma mistura de funções, onde o juiz ele tem poderes de parte. Quais poderes de parte? Poderes de produzir prova nos autos, poder de administrar o inquérito policial, poder de determinar a prova testemunhal, poder de produzir prova material. Agora, num processo acusatório, isso são funções da parte acusadora, não são funções do juiz. E isso ficou entranhado na cultura brasileira. Entranhou. Assim, de modo que o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o TJ de Santa Catarina, o juiz, eles acham isso comum. Quando um juiz italiano, os italianos têm um procedimento hoje bem acusatório, os chilenos têm um procedimento bem acusatório, os portugueses têm um procedimento bem acusatório. Quando eles veem o nosso processo, eles ficam de cabelo arrepiado. Eles falam, o que é isso? Que processo é esse que o juiz participa de tudo? Que o juiz tem poder de produzir prova? Eles ficam de cabelo arrepiado mesmo. Né? E para nós virou uma coisa comum, assim, a gente, sempre foi assim. Né? Então isso aí foi ganhando corpo nos últimos 10, 12 anos, talvez aí vamos colocar 15 anos, talvez, tá? Mas eu mesmo sou professor dessa disciplina há mais tempo que isso, e esse debate ele ganha corpo principalmente nos últimos 10 anos. De modo que nós fomos entendendo isso e fomos apontando. E aí aconteceu um fato importante, que foi a formação, a questão de uns 10 anos atrás, da Comissão de Juristas para a elaboração do anteprojeto do novo Código de Processo Penal, que era a comissão presidida pelo Hamilton Carvalho,
do STJ, ministro do STJ, com a participação do Eugênio Pacelli de Oliveira, do Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, da Universidade Federal do Paraná, e outros grandes juristas brasileiros, que trouxeram fortemente esse pensamento do Franco Cordeiro e criaram o anteprojeto do novo CPP, que foi a primeira vez em que apontaram a necessidade de criação de um juiz das garantias. A partir daí é que nós, a comunidade dos processualistas penais, começamos a... caiu a ficha. Olha, esse procedimento que nós temos é altamente inquisitorial. Mas antes não caía a ficha. Então, foi passando, né? Foi passando. E a jurisprudência brasileira, até hoje, ela tem muita resistência em admitir a inquisitoriedade do processo penal brasileiro. Só agora, recentemente, a questão de 1 ano, houve um acórdão do Supremo Tribunal Federal, salvo engano, na relatoria do Dias Toffoli, que admitiu que o processo penal brasileiro ele é uma modalidade inquisitorial, preponderantemente inquisitorial. Por isso, pela participação do juiz no inquérito policial, pela produção do juiz nas provas. Então, nós estamos caminhando. Eu acho que já caminhou bastante, eu acho que já evoluiu, e nós vamos chegar, enfim, a uma revogação, logo, logo, de todos esses dispositivos onde o juiz tem participação em provas nos autos. Tenho confiança nisso. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu poderia fazer mais um apontamento? Eu falei bastante dessa questão na aula passada. Tá? Eu vou dar uma Isso, volta lá e dá uma olhadinha que vai te esclarecer também. Mas fique à vontade. Mas é mais para saber a opinião do professor mesmo, quanto à decisão do ministro Fux. Eu não cheguei a ler ela inteira, não tive tempo hábil para fazer isso antes dessa aula e já estava para perguntar ao professor, mas pelo que eu li no resuminho ali, ele dá motivos principalmente de viabilidade de verba para conseguir fazer com que tudo isso aconteça. Desculpa. Então eu queria perguntar para o professor se o professor acha isso razoável e se imagina algum motivo por trás para ele não fazer isso, se é simplesmente uma resistência ou uma crença que deva acontecer de uma outra maneira. Rafael, é resistência dos juízes, tá? Desde a apresentação lá atrás do anteprojeto do novo CPP, quem se posicionou contrário a esse anteprojeto foram os juízes brasileiros. O Ministério Público quer esse anteprojeto e os advogados querem esse anteprojeto. A Associação dos Magistrados Brasileiros, lá atrás, disse que era tirar poderes do juiz. E corporativamente sustentou a permanência do anterior. Então eles colocaram na cabeça que eles vão perder poder. Tá? E, inclusive, quem propôs essa medida no Supremo agora, que o Fux concedeu, foi a AMB. Então, os juízes brasileiros, preponderantemente, são contra. Eles querem manter o Código de 41. Essa desculpa de que não tem dinheiro, olha, isso é uma bobagem. Existem muitos procedimentos que você pode criar com custos muito baixíssimos, em que você poderia garantir aí o juiz das garantias. Isso é um debate que está acontecendo no Brasil inteiro. Né? Então, essa história do dinheiro não cola, tá? Desculpa, mas não cola. Perfeito, professor. Muito obrigado pelas respostas. E como o professor disse também, vamos caminhando e amadurecendo o debate. Sim, claro. É sempre lento, né? Perguntas? Então tá. Então, se não há mais perguntas, bom almoço para vocês, fiquem bem. Essa semana nós vamos colocar mais rapidamente aqui esse vídeo à disposição de vocês, tá? Semana passada houve ali algumas intempéries, mas essa semana vai entrar rapidinho. Um abraço para vocês, fiquem bem. Obrigada.